Olá, seja muito bem-vindo à primeira temporada do Entre Lares, um podcast feito para você. Meu nome é Patrícia Bragante. Eu me chamo Isadora Manzato. E eu sou a Cristina Marcolino. Hoje nós estaremos com você no primeiro episódio dessa temporada, para conversarmos sobre alguns dos direitos, deveres do diarista e da empregada doméstica. Então sinta-se à vontade porque a casa é nossa. O estudante de serviço social e influenciador digital Jefferson Nobre, de 32 anos, teve uma mudança radical em sua vida após uma foto de divulgação do trabalho ter viralizado e sido sexualizada, dando a impressão de que ele trabalhava com outras coisas que não fosse a faxina. Também formado em logística, o diarista já foi cabeleireiro, maquiador e nos contou um pouco sobre como trabalhar com faxina e por que continua na área até o momento. Atualmente, Jefferson gerencia uma equipe de domésticas com 5 contribuintes e viu nisso uma oportunidade de gerar empregos e ensinar mais técnicas para pessoas que também têm orgulho de trabalhar com limpeza, aproveitando para aplicar a sua mentoria, abordando questões como assédio, direitos e carga horária, que vem na bagagem ao seguirem essa profissão. E eu, como diarista, entendi que eu tinha como obrigação passar para essas pessoas que são carentes desses conhecimentos, não só de como fazer uma faxina, mas sim passar esse conhecimento. Então hoje eu dou mentoria dos direitos que ela tem. O que é os direitos? Horário de entrar no trabalho e sair, acúmulo de funções, desvio de funções, o que pode e o que não pode fazer uma diarista, jornada, carga horária. O que é carga horária? Hoje, um profissional, ele trabalha 8 horas. Passou de 8 horas, o colaborador tem que pagar um extra. O que está incluso dentro de uma faxina, o que não está incluso. Um diarista, ele vai para limpar a sua casa. O que está incluso? Uma faxina. Não está incluso um diarista cozinhar, não está incluso um diarista passar, porque isso é função de uma empregada doméstica. Empregada doméstica é uma profissional, diarista é outra, faxineira é outro, passadeira é outra e babá é outra. E as pessoas tendem a colocar todas essas funções em uma só, que a gente pode definir que seria a empregada, para pagar um salário de R$ 1.500. Por trabalhar há 15 anos fazendo faxina, tanto por conta própria quanto em equipe, que chegavam a limpar em média 4 casas por dia, Cleonice Marsola, de 66 anos, aconselhou as colegas de profissão que estão entrando na área agora, e principalmente os empregadores que pretendem ter uma diarista ou doméstica. Para os patrões, para as pessoas que estão procurando uma pessoa para fazer o serviço da casa, que valorize o serviço. Simplesmente valorize, não deixe a casa toda cheia de bagunça, para a hora que você for limpar um quarto, você não dá conta de... Você fica meia hora catando as coisas que tá tudo jogada pelo chão. Isso atrapalha. Você foi lá para limpar e não para organizar. Você não é organizador. A organizadora ganha muito bem. Você tem que fazer um curso para ser organizador. Vamos ouvir a seguir o Jefferson. Aí entra toda aquela questão de exploração. Porque uma pessoa, quando ela não tem conhecimento, ela é explorada. Uma pessoa que ela não tem conhecimento do valor que vale, do trabalho dela, da qualidade que vale, o quão valioso é o tempo dela, ela é explorada. Essas experiências eu peguei no decorrer dos anos. Eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar os direitos das domésticas, dos diaristas. Eu tenho um curso pelo Senai, Segurança do Trabalho. Então, diretamente nessa minha área, eu fui entender o que pode e o que não pode. Então, eu fiz o curso de Segurança do Trabalho que abriu várias coisas para mim, vários conhecimentos a quais eu pude entender. Então, essa é um ponto muito importante que eu passo para os meus clientes. Não existe uma estatística sobre o número de acidentes de trabalho que acontecem dentro de casa sofridos pelas domésticas, mas o lado visível do problema é a limpeza das janelas, situações em que os empregados podem até correr risco de vida, aponta a pesquisa do IBGE. A invisibilidade das trabalhadoras domésticas mulheres e informais segue sendo destacada em seu grau mais alto. Para acrescentar ainda mais o Entre Lares, Tânia Almeida, de 38 anos, relatou um acidente de trabalho que sofreu, do qual os direitos poderiam ter sido exigidos, mas por motivos pessoais, decidiu não ir atrás.
Esse cada um trabalha com sua responsabilidade, né? E já foi um erro meu, porque de ter subido, que ele já falava pra mim que não era pra subir nada. Tá? Eu tinha em cima, assim, às vezes ele chegava, pegava, eu, Tânia, não precisa subir aí em cima, desce. Porque ele tinha medo disso, de eu se machucar. Eu nem fui atrás. Porque se eu fosse atrás, ele pagava. Se eu fosse falar pra ele que eu tinha... Porque um dia ele já chegou a comentar comigo, Tânia, você caiu na minha casa, não foi? Ele foi, né? Tem que ver isso. Aí depois eu arrumei outro serviço que era mais fixo, porque o meu braço não tava bom ainda pra trabalhar de diarista. Daí eu fiquei de acompanhante, né? Fiquei de acompanhante por um ano. Fiquei afastada da faxina por um ano, por causa do meu braço, porque a fazer eu não tinha muita força. Hoje em dia eu tenho, já recuperei as forças do braço, mas eu não tinha. Para limpar, para fazer exercício, eu não era igual eu fazia antes. Ouviremos agora a voz do Jefferson. Hoje, um profissional, um diarista, ele precisa saber sobre os direitos, segurança do trabalho, jornada, entrada e saída, envolve várias coisas, né? A importância de abrir um MEI, né? O MEI, que é aquela questão, né, do seguro, da aposentadoria, a importância dele, né, contribuir, né, com a Previdência Social. Então, assim, eu pretendo, sim, continuar sendo o coach, dando mentoria e ser um garoto propaganda e dar adeus na mão de obra de faxina, né? Mas nunca perdendo a minha essência, né, do que eu fui lá atrás. Obviamente, a gente sempre pensando, né, porque eu não quero ficar a vida inteira trabalhando como diarista, fazendo ali na mão de obra. Então, a gente sempre tem que pensar em crescer. Esse é o meu objetivo. Mas entenda, quer fazer faxina? Quer ser um diarista? Seja um diarista profissional. Coloque no seu currículo. Fui diarista durante tal. Essa profissão, ela precisa ser normalizada, ela precisa ser profissionalizada e ela precisa ir no currículo. Se eu trabalhei 3 meses como faxineiro, eu vou colocar na minha carteira. Trabalhei como 3 meses como faxineiro. Isso não deve impedir você de concorrer a um cargo de gerente ou concorrer a um cargo... Ou achar que você só vai trabalhar naquela área ou que você só vai achar... vaga naquela... Isso não pode, entendeu? Isso tem que entender que foi mais uma experiência na sua vida, entendeu? Você tem a escolha de continuar ou procurar algo melhor. Como aquilo que eu falei pra você, a gente sempre tem que estar procurando algo melhor, né? E hoje, se você souber trabalhar como diarista, entregar um bom trabalho, coloque aí uma tabela mínima, R$150. Eu comecei com 8 horas, mas eu abaixei a jornada para 6 horas, porque é um trabalho pesado, é um trabalho que exige muito esforço físico, então minha empresa, minhas regras. Nessa semana, uma cliente passou o orçamento para fazer faxina, eu cobrei um valor de, acho que R$260. Ela mandou bem assim para mim, imagine, as mulheres cobram no máximo 170. Aí eu fiz uma réplica. Eu falei, 170 eu cobro num apartamento. 3 vezes menor do que o seu. Mas se não está dentro do seu orçamento, fique tranquilo, você não é obrigado a contratar. Só não coloque preço no valor, num trabalho que você não executa, um trabalho que você não faz. Se você não tem condições de pagar, não coloque preço. E se estiver caro para você, faça você mesmo. Tenha uma boa tarde. Eu sou objetivo. É assim para todas que eu falo. Nossa, que ignorância. Não, não sou ignorância. Você que está sendo inconveniente. É simples e objetivo. Encerramos esse assunto com a Tânia. Não tem como eu falar, porque tem gente que acha que a gente tem que entrar 7 horas da manhã e sair às 5, porque tá pagando aquilo lá, mas a pessoa não vê que você não parou para almoçar, você não tem tempo para você respirar, ninguém vê isso. Um ponto importante que não poderia ser deixado de lado são os efeitos a longo prazo no corpo humano causados por todos os anos trabalhando com a limpeza doméstica, um trabalho que sempre é pesado e exige muito esforço físico. Como é o caso da Cleonice, que nos relatou sobre as variadas dores que sofre atualmente, decorrentes do forçamento da coluna e dos braços, na hora de fazer o serviço, que causam desconforto ainda mais no calor, quando esse esforço tem que ser maior. Eu tenho problema de coluna, e então tudo isso afeta. Eu me sinto muito cansada, principalmente no calor eu não dou conta. No calor eu me canso com muita rapidez e o serviço rende de manhã. Eu acho que é consequência assim desde a infância,
porque a gente trabalha sem se cuidar muito do corpo, as maneiras de abaixar, entendeu? De fazer o trabalho, né? Então, aí é consequência. Se eu tivesse manter os critérios de você se abaixar, de você levantar, aí tudo era diferente, mas a gente não faz isso. Para garantir a segurança do empregador na hora de fechar um acordo com um profissional da limpeza, na maioria dos casos, as pessoas são contratadas por indicação de conhecidos ou familiares, sendo uma forma de validar a eficiência e o caráter da pessoa contratada. Não é porque a pessoa está pagando para fazer a faxina que o profissional é obrigado a aguentar todos os tipos de grosserias e descasos. Jefferson já passou por isso e nos conta um pouco sobre. Eu sempre pontuo isso. Você vai colocar uma pessoa dentro dessa casa que você confia. Você não pode colocar qualquer pessoa na sua casa para fazer uma faxina. E tá tudo bem você ter referência. E eu ampliei isso para todas as profissionais, porque a gente também precisa ter referência. Assim como a cliente vai contratar o nosso trabalho e ela quer uma pessoa de confiança dentro da casa dela, a gente também precisa saber aonde a gente está entrando. Mas por que, Jefferson? Porque olha o constrangimento que eu passei. Eu tava na casa de um cliente, o cliente me mandou embora, me humilhou. Então assim, a gente precisa ter referência. Se essa cliente também ela é educada, se ela é simpática, se ela vai te tratar bem. Porque eu não vou sair da minha casa para trabalhar numa casa de uma pessoa que me trata com grosseria, que não tem a capacidade de oferecer um copo de água para mim, que me trata mal, que vai me tratar como qualquer outra pessoa. Eu não preciso disso, eu sou um ser humano. Eu acho que no trabalho a gente tem que ser tratado com respeito. Eu estou prestando serviço para você, eu não estou ali por obrigação. Então assim, hoje a gente tem que ter essa troca de referência. Se eu vejo, eu vou trabalhar para você. Se eu vejo que você não me tratou com respeito, que você não me tratou com carinho, que você não teve, porque hoje é assim, eu não volto na sua casa mais. Já aconteceu da cliente falar assim, amei sua faxina, quando a gente pode me remarcar para você voltar? Eu falo, não, a gente não vai remarcar. Ela, por quê? Eu falei assim, porque eu não gostei desse comportamento, assim, isso. Quando você souber tratar uma pessoa, um profissional, de uma forma correta, assim, assado, eu posso voltar na sua casa. Porque se eu não impor isso, ela vai fazer isso com outros profissionais. E eles precisam entender que a gente é um profissional como qualquer outro. E levantando todo esse levantando toda essa questão que eu levantei, a faxina ela traz resultado. A faxina ela traz qualidade de vida. A partir do momento que você investe em um diarista, você vai ter uma qualidade de vida, você vai ter um conforto melhor. Porque imagine comigo, você que trabalha, tem uma vida corrida, você que trabalha e estuda. Nada melhor do que você chegar na sua casa e sua casa está limpa. Porque imagine se você não paga um profissional para limpar sua casa, você chegar do seu trabalho, chegar da sua faculdade, você ainda tem que limpar sua casa, lavar roupa, tem todas as suas obrigações de casa. Quando você chega da sua casa e você vê que sua casa está limpa, você vai estar poupando um tempo gigantesco, onde você vai ter qualidade de vida, vai poder descansar. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, faxina é investimento. Se você quer ter um profissional na sua casa, investe nele, porque você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter um tempo melhor. Eu falo tempo para descansar, tempo para dar uma atenção pro seu marido, tempo para você dar uma atenção pro seu filho. Isso é muito importante. E agora, como bônus, a advogada previdenciária Marcela Moraes, de 32 anos, fala sobre a importância do recolhimento do INSS e o que deve ser feito quando o empregador afirma que realiza o pagamento para a empregada, sendo que, na verdade, o valor não está sendo pago regularmente. Nós vemos que muitas pessoas deixam de recolher o INSS por algum motivo ou até mesmo por falta de informação. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês algumas informações da importância do recolhimento do INSS, principalmente do autônomo, né? Nós vemos a dificuldade que as pessoas autônomas ou que prestam serviço deixam de lado a questão do recolhimento do INSS, né? O recolhimento do INSS ele é importante, por quê? Porque o recolhimento do INSS é como fosse o seguro de um carro. Se nós não pagarmos um seguro de um carro, nós sabemos que não poderemos acioná-lo quando tivermos qualquer problema relacionado ao veículo.
né? Assim, pessoal, também funciona quando se trata de recolhimento com a Previdência Social. É necessário haver recolhimento ao INSS para usufruir dos benefícios. Quando nós recolhemos o INSS, caso haja uma enfermidade ou algum acidente ou até mesmo um acidente de trabalho, poderemos recorrer ao INSS requerendo o seu afastamento, até mesmo aposentadoria por invalidez, dependendo do tipo de acidente, dependendo do tipo de enfermidade que leve até mesmo uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo para nossa aposentadoria no momento de descanso, né? Quando a idade avançar, ter lá o recolhimento necessário para se aposentar. É importante entender que essa responsabilidade não é do empregado, né? Essa fiscalização é para o INSS. Então, se o INSS não fiscaliza, o empregado não pode ser prejudicado. Então, o que é importante? Você ter provas. O contra-cheque do holerite, né? É importante saber se teve algum contrato de serviço reconhecido firma, ou até mesmo a chamada carteira fria, né? O patrão assinou a carteira, porém não repassou para o INSS. Todas essas provas conseguimos encaminhar o INSS sem que haja prejuízo ao empregado. É importante o quê? É importante que sempre o empregado fiscalize esse serviço do empregador. Abaixa o aplicativo do Meu INSS, faz o cadastro da senha no aplicativo, que é muito fácil, só baixar na central de aplicativos do Android ou até mesmo do iOS e fiscalizar esse recolhimento. Tá, pessoal? Então, essa é a informação que eu deixo para vocês. Lembrando que existe o Sindoméstica, um sindicato voltado para as empregadas e trabalhadoras domésticas na região de Sorocaba, com a subsede localizada em Jundiaí. Por lá, você, profissional da limpeza, poderá saber mais informações sobre a profissão, como o MEI ou a aposentadoria pelo INSS. O telefone da sede localizada em Sorocaba é 15 3346 4237, repetindo, 3346 4237. O Entre Lares vai ficando por aqui. E não se esqueça, segunda-feira, às 19 horas, você já tem um compromisso. Te aguardamos para o próximo episódio no mesmo dia e horário. A porta estará sempre aberta para você voltar. Até lá! Este podcast foi produzido pelas alunas Cristina Marcolino, Isadora Manzato e Patrícia Bragante, para a conclusão do curso de jornalismo, com orientação da professora doutora Mara Rovida Martini e edição do técnico Luiz Rodrigues e da técnica de gravação Laís Nascimento, na Universidade de Sorocaba, Uniso.